Bom dia. Domingo, 10 horas da manhã. Culto mensal de ação de graças e homenagem ao Dia dos Pais, aqui no Templo ao Caminho. Hoje faz um ano que foi inaugurado a nossa primeira casa de difusão na África, em Angola, em Cabinda, né? No Xinga. Um ano atrás, então, o ministro Vanderlei, representando aqui a sede do Templo ao Caminho, estava na África, fez oração, então, luz penetrando, né? Ensinamento chegou lá, e um ano está trabalhando, tendo uma expansão muito bonita lá. Um trabalho que está sendo feito por Meixo Sama, né? Mas com muitas pessoas sendo utilizadas como instrumento lá. Assim, um ano, né? Um ano. Aqui nós estamos 7 anos. 7 anos. O reverendo Nakahashi tem uma palestra dele que ele fala: hoje tudo está tão bonito, né? Mas demorou 50 anos para chegar nisso. 50 anos para chegar nisso. Isso 2012, já tem mais de 12 anos, 13 anos já. Então, assim, é um trabalho que é feito aos poucos, sem pressa, passo a passo. Sempre com o intuito de servir a Deus, né? De ser útil na obra divina, na construção do reino do céu aqui na terra. Então, parabenizar a todos da África. Agora já tem difusões em vários países lá, né? Vai expandir ainda mais. Mas tem que ter paciência. É devagar, passo a passo. Não adianta querer correr, ter pressa. Aproveitar, curtir cada momento. Como, por exemplo, quando a gente vai dedicar em qualquer coisa. Você vai fazer uma ikebana, faz devagar. Curte aquilo que você está fazendo. Aproveita esse momento em que você, e não é só você, viu? Toda a sua linhagem espiritual e todas as pessoas que têm ligação, fio espiritual com a gente, recebem um pouquinho daquilo que a gente está recebendo de graça naquele momento. Porque ser útil a Deus é receber graça. Trabalhar na obra divina é receber graça. Essa oportunidade de estar dedicando, na verdade, já é a maior graça que alguém poderia receber. Você trabalhar para Deus. Não está trabalhando para... Não tem ninguém maior que Ele, né? Então, isso é uma grande honra, uma grande graça que a gente precisa refletir, né? Pensar e agradecer. Superstição dos medicamentos, publicado no livro Arte do Jorei, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. O futuro da medicina sob o ponto de vista de Deus Criador. No que diz respeito ao comportamento médico, tendo em vista a vontade de Deus Criador, até agora nada ficou muito claro, porque o ponto focal das doenças permaneceu oculto e também não houve ainda a manifestação integral do poder divino esclarecedor. Ainda hoje,
O objetivo central da medicina, visando a cura, é o aniquilamento das bactérias. Por isso, agora eu estou escrevendo sobre a cultura do Senhor, aquela que une o Maru, parte material, e Chon, ponto divino. Até hoje, só foi desenvolvido o Maru, mas a essência está no Chon, que é, na verdade, o poder criador manifesto. Em outras palavras, é como se o patrão ainda não houvesse aparecido, só o gerente. O centro do poder do Pai do céu, como Jesus falava, continua oculto. É exatamente essa força que eu quero lhes mostrar. Com ela, todas as desgraças da humanidade poderão ser resolvidas de maneira muito fácil. Então, se cada um de vocês entender bem qual é e onde se encontra o ponto focal da doença, todas as verdades se tornarão bem claras. Bom, nós estudamos aqui nesse livro, já tem 2 meses, acho que nós estamos lendo esse livro, então acho que já deu para entender, né? Qual é o ponto focal da doença, onde ele se encontra. Eu acho que isso é claro, né? Espero que seja. Quem ainda não tem essa clareza, precisa ler e reler, e ler e reler, porque vai conseguir essa clareza. Minha experiência na religião Oomoto. A religião Oomoto nunca se preocupou em divulgar os ensinamentos relacionados ao erro da medicina. Muito interessante isso que ele fala. Porque Meixo Sama, antes, no começo da vida religiosa dele, ele se tornou Oomotano. Oomotano é uma religião que surgiu no Japão, shintoísta, né? Fundada por Nao Deguchi, que trouxe várias revelações, entre elas a chegada da Era do Dia, do mundo de Miroku. E veio junto essa parte das doenças, só que esconderam, não revelou, não falou, não propagou, não é? E Meixo Sama se tornou então uma pessoa muito ilustre nessa religião, um diretor, né? E amigo pessoal do cofundador da religião, Onisaburo Deguchi, né? Esposa de Meixo Sama, Nidai Sama, também. Eles seguiam assim muito fielmente, né? Mas depois Meixo Sama teve as revelações de Kanon, e aí tudo modificou, e aí ele seguiu um outro caminho, não é? Esse caminho que a gente propaga aqui no templo, o caminho no Templo Luz do Oriente. Mas igreja, quando Meixo Sama, em 10 de fevereiro de 1955, partiu para o mundo espiritual, passou por uma transição administrativa e virou assim quase que um braço da religião Omo. Na verdade, isso que aconteceu. Porque esposa, sendo Omotano, trouxe toda a liturgia Oomoto, tirou todos os ensinamentos que Meixo Sama colocou diferentes da Oomoto, e assim ficou, né? Mas alguns reverendos no Japão
vendo que isso estava acontecendo, quiseram resguardar os ensinamentos de Meixo Sama, como o reverendo Nakamura, né? Outros reverendos, reverendo Kihara, outros reverendos, né? Do Japão, então preservaram, divulgaram. E aqui no Brasil, o reverendo Nakahashi e o reverendo Shoda tiveram um campo livre, sem ninguém querendo restringir, falar isso pode, isso não pode. Então divulgaram fielmente os ensinamentos de Meixo Sama até mais ou menos 1970, quando a Igreja do Japão interferiu e mandou retirar quase 90% dos ensinamentos, principalmente esses que falam sobre a medicina, e o reverendo então se desligou, né, junto com outros reverendos, reverendo Fuji da Comunidade Universal, e fundou o Templo Luz do Oriente, a Comunidade Messiânica Universal, para poder continuar seguindo fielmente os ensinamentos de Meixo Sama, não é? Esse é um pouco de história. Quando ingressei na doutrina, percebi ao ler o Fudesaki críticas à medicina. Nesses escritos encontrei a seguinte revelação: Deus está triste. O povo, por ignorância, deixou-se contaminar pelos remédios, que não curam, só envenenam o corpo. Isso foi revelação de Nao Deguchi, fundadora da Omoto. Só que isso no Omoto também ficou como assunto proibido. Mas Meixo Sama percebeu, viu e enxergou. Além disso, recebeu várias revelações de Kanon. E aí passou a divulgar isso, essa verdade, não? No momento em que li esse trecho, fiquei assustado, pois até então nenhuma corrente religiosa havia afirmado tão claramente que remédio é veneno. Percebi aí também a razão pela qual entrei na Omoto. Então Meixo Sama percebeu que ele foi encaminhado a essa religião para descobrir que remédio é veneno e poder divulgar que remédio é veneno, porque a Omoto não divulga isso. Eu fui pessoalmente na Omoto aqui no Brasil, eles não, pelo contrário, eles falam que tem que ir no médico, que tem que fazer exame, que tem que se tratar pela medicina, que o Deus deles lá não tem poder para curar doença. Mas Meixo Sama fala que Deus da Messiânica é o Deus Supremo e tem poder para curar qualquer doença. Desculpa se eu estou sendo muito claro, talvez muito firme nas palavras, mas é a verdade. É isso que Meixo Sama, essa é a missão de Meixo Sama, esclarecer sobre os erros da medicina, porque esses erros são a causa de todos os desmandos que existem na nossa sociedade, de toda a loucura do ser humano, de todos os males que existem no mundo. Foram originados através do veneno chamado remédio. Isso precisa ficar claro. Tendo essa informação, tendo essa revelação, nós podemos então modificar os nossos hábitos. Mas sem saber de nada, a gente vai continuar agindo da mesma forma que os nossos ancestrais agiram durante 5, 10, sei lá quantos mil anos, durante a Era da Noite. Na era em que o poder do sol, o poder de dissolução de toxinas, era muito fraco. Quem dominava era o poder da lua, da água, de solidificação das doenças, através dos remédios. Mas agora mudou. Agora não, agora é de derreter, vai derreter de todo jeito, querendo ou não querendo, porque é era do dia. Quem se adequar vai sofrer muito menos ou nada até.
facilmente, ele fala as doenças são facilmente, ele não fala nem as doenças, fala todos os problemas são facilmente resolvidos com a luz de Deus. Mas nós precisamos estar adequados, sintonizados, vibrando na mesma energia da era do dia, porque senão não tem como canalizar essa luz. Não tem como, se você não está em sintonia com Deus, com a luz de Deus, com essa luz da era do dia, você está vibrando em outra vibração. Não se comunica, não comunica, entendeu? E isso, para quem já aprimorou um pouco mais, fica nítido de perceber, com muita clareza, né? Primeiro começando a observar a nós mesmos, e depois tudo é revelado mesmo, né? Não tem jeito. A gente começa a ver, né? Novamente, 10 horas da manhã, domingo, culto mensal de ação de graças e homenagem ao Dias dos Pais. Ontem nós fomos em Miracatu, trouxemos oferenda de lá, da agricultura da grande natureza. Várias pessoas também estão dedicando aqui, uma maravilha. Inclusive pessoas de outras instituições estão vindo dedicar aqui, não é? Deus é tão bondoso, caridoso, né? Muitas pessoas daqui foram dedicar em outras instituições, foram proibidos. Mas aqui não. Aqui era do dia. Aqui a gente não tem isso. Graças a Deus. Todo mundo é bem-vindo. Sentimento não é de ficar bravo nem ter ciúme, ao contrário, é uma alegria, uma felicidade ver que tem algum ecumenismo, não é? Maravilhoso. Estou muito feliz, muito agradecido. Então, hoje novamente vai ter dedicação aqui, preparação espiritual para receber a luz do dia do culto. E amanhã, sábado, também, o dia inteiro aqui, dedicação. Muito obrigado, até amanhã de manhã estarei também aqui.